Muito boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do terceiro período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó. Nós vamos, na noite de hoje, dar continuidade ao estudo do tema relativo ao ponto de número 7 do nosso conteúdo programático do nosso plano de curso. O tema relativo justamente à teoria geral do direito, aos elementos pressupostos dos crimes e à classificação dos delitos. Na aula passada, nós tratamos a respeito, vocês devem se recordar muito bem, da conceituação do fenômeno do crime. E nós vimos que existem 3 critérios que se propõem a estudar, a conceituar o fenômeno do crime. O primeiro deles vai ser o critério material. Pelo critério material, eu creio que as senhoras e os senhores se recordam, o crime ele é observado de forma substancial, como sendo toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo um determinado bem da vida. Há um segundo critério, que nós também estudamos na aula passada, que observa o delito, que observa o crime, sob um critério legal. Esse critério ele é fundamentadamente baseado no princípio da legalidade, sendo que crime vem a ser toda aquela conduta humana, toda aquela ação ou omissão que foi tipificada pela norma penal incriminadora como sendo crime. Ou, dentro da classificação bipartida das infrações penais, nós temos aqui as infrações penais como o continente e os crimes e as contravenções como conteúdo. Nós temos as infrações penais como o gênero e os crimes e as contravenções penais como espécies, dentro dessa posição dicotômica que o nosso sistema jurídico penal veio a adotar. Exauridas essas considerações iniciais a respeito do que foi tratado na nossa última aula, na semana passada, cumpre-nos agora enfrentar o terceiro e mais importante de todos os critérios elencados pela doutrina, no afã de conceituar o fenômeno do crime. Vem a ser o critério analítico ou conceito analítico do crime. Tema da mais profunda complexidade e da mais relevante importância para o estudo da teoria geral do delito. Primeiramente, há que se salientar que, de acordo com o conceito analítico, ou critério analítico de crime, também chamado de critério formal ou critério dogmático, o crime é observado, o crime é enxergado sob os elementos que compõem a sua estrutura. Quais são os elementos estruturais? Quais são... Daí se falar em critério analítico, analítico no sentido de fazer uma análise de quais são os elementos que compõem o crime. Daí se falar em critério analítico. Também se fala de critério formal no sentido da forma, a forma com a qual o crime se apresenta. Ou dogmático no sentido da dogmática jurídica, que é um dos ramos da criminologia, a dogmática que se propõe a estudar essencialmente as regras gerais elencadas pelos princípios e pela doutrina em sede jurídico-penal, a dogmática jurídica como sendo os cânones, os alicerces formais da teoria geral do crime. Existem várias formas, prestem bastante atenção, de se conceituar o crime de acordo com esse critério analítico.
Essas formas, elas traduzem-se em correntes doutrinárias, traduzem-se em concepções jurídico-científicas que se dedicam a estudar o crime de acordo com essa ou aquela visão dogmática, de acordo com essa ou aquela visão analítica. Existe uma corrente minoritária de estudiosos, uma corrente minoritária de doutrinadores, entre os quais poderíamos citar aqui no Brasil os ilustres doutrinadores Basileu Garcia, Luiz Flávio Gomes, o deputado federal, hoje deputado federal, fundador do famoso e renomado cursinho preparatório LFG, que entendem o crime como sendo uma realidade quadripartida, uma realidade quatricômica ou policômica, entendeu? No sentido de que o crime seria constituído, no tocante aos elementos que o constituem, de 4 itens diferentes. Nós teríamos aí 4 elementos formais compondo a estrutura analítica do crime, de acordo com essa corrente de doutrinadores, que ela é, diga-se de passagem, bastante minoritária, né? Tanto que aqui no Brasil, só me recordo realmente desses 2 doutrinadores, Basileu Garcia e Luiz Flávio Gomes, que sustentam essa corrente. Nem os professores da LFG sustentam essa opinião do professor Luiz Flávio Gomes. Essa corrente doutrinária, essa linha de raciocínio científico, enxerga o crime como a soma de 4 elementos diferentes. O fato típico, ou seja, é necessário, como pressuposto para a ocorrência do crime, a tipicidade da conduta. O que é a tipicidade da conduta? A tipicidade da conduta é o enquadramento daquela situação, daquele caso concreto, individualmente ocorrido, com a previsão geral, hipoteticamente combinada pelo legislador penal na norma penal incriminadora. Para que ocorra efetivamente a tipicidade de uma determinada conduta humana, é necessário que haja um perfeito enquadramento, é necessário que haja, dentro dessa previsão legal que o legislador penal tratou de esculpir na norma penal incriminadora, que haja uma completa similitude com a situação, com o caso concreto eventualmente ocorrido. E aí nós temos, por exemplo, no crime de furto, subtração da coisa alheia móvel. Nós temos aí esses elementos objetivos do delito, nós temos o verbo nuclear da conduta, e eu já me referi a vocês, eu sempre comparo muito, eu acho que a ciência deve ser uma realidade multidisciplinar, eu sempre comparo o crime à estrutura das células na biologia, onde nós temos um núcleo, e orbitando o núcleo nós temos as organelas ou organoides citoplasmáticas. Aqui nós temos um núcleo que sempre será um verbo, porque uma conduta humana, ela sempre importará num agir ou num não agir, num fazer ou num não fazer, como dizem os italianos, um facere ou um non facere. Ou seja, sempre o núcleo da conduta será um verbo. E orbitando esse núcleo nós temos os elementos objetivos do tipo. Nós temos as elementares da conduta. E aí vejam bem, o legislador faz uma previsão lá no artigo 155 dizendo furto, no artigo 155, né? Subtração da coisa alheia móvel, né? Subtrair coisa alheia móvel. Qual é o verbo? Subtrair, obviamente. Os elementos normativos desse tipo, os elementos objetivos do tipo. Coisa, o que é coisa? É aquilo que pode ser quantificado economicamente, aquilo que tem algum valor. E essa lição nós tiramos lá do direito civil. O que é
o que é alheia. O que é algo que é alheio? É algo que não pertence ao próprio agente. E o que é uma coisa móvel? É algo que pode ser transladado de um lugar para outro sem perder as suas propriedades, sem se destruir, mantendo intactas as suas características. Um controle desses, obviamente, é uma coisa móvel. Uma coisa alheia móvel, não pertence ao professor Mário Trajano. Pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Se eu me apropriasse disso aqui, obviamente eu não cometeria o crime de furto, porque aí vai para outra figura típica, vai lá para o crime de peculato furto. Uma modalidade. O que é peculato? Peculato é o servidor público apropriar-se indevidamente de algo ou furtar algo que pertence ao patrimônio do ente estatal. No meu caso específico, não haveria o furto porque eu sou servidor da UFRN. Mas no caso de algum dos senhores ou alguma das senhoras furtasse esse singelo controle, haveria um enquadramento perfeito entre a conduta do agente, a conduta de alguns dos senhores, porque haveria a subtração. O que é subtrair? É apoderar-se, tirar de um lugar para o outro, extraviar seria perder, deslocar para a sua própria órbita patrimonial. E a síntese desse crime de furto vem a ser a transferência do chamado animus domini. O que é animus domini? O ímpeto de ser dono. Quando o sujeito passa a assenhorar-se da coisa como se sua fosse, tirando-a de um determinado lugar, subtraindo-a de um determinado lugar, certo? Da órbita da posse de alguém para a sua própria posse, ele pratica, ao menos em tese, o crime de furto. Se algum de vocês furtasse um controle desse, um notebook desse, haveria à vontade. Haveria, logicamente, o perfeito enquadramento entre a previsão que o legislador penal fez, lá no artigo 155 do Código, e a situação concreta que efetivamente teria ocorrido. Haveria, portanto, a tipicidade. E a conduta do agente seria, gente, perfeitamente um fato típico. E estar-se-ia presente um dos elementos, um dos pressupostos inerentes ao delito, inerentes ao crime. Além disso, essa primeira corrente doutrinária diz que é necessário haver a ilicitude. O que é ilicitude? Ilicitude, que também pode ser denominada de antijuridicidade, consiste na seguinte conceituação doutrinária. Na vida, nós temos alguns bens que, pelo seu relevo, pela sua importância, alguns objetos jurídicos, que eles são tão especiais, eles são tão relevantes, eles são tão importantes, que eles foram dignos de se verem contemplados pela proteção, pela tutela jurídico-penal. Nós sabemos que nem todos os ilícitos configuram-se em ilícitos penais. Nós sabemos que a diferença entre o ilícito penal e a própria responsabilidade penal, e o ilícito civil e a responsabilidade civil, alicerçam-se em distinções meramente quantitativas. O ilícito é sempre ilícito, não há uma diferença ontológica. A diferença é meramente valorativa. Os ilícitos penais são muito mais graves, porque violam determinados direitos, determinados interesses, determinados objetos jurídicos, por sua própria natureza, particularmente importantes. E para que aconteça o crime, é necessário que haja a antijuridicidade, a ilicitude. É necessário que haja uma efetiva lesão, ou pelo menos nos chamados crimes de perigo,
uma ameaça de lesão, há bens da vida que, pela sua própria natureza jurídica, foram blindados com a proteção jurídico-penal do Estado. Nesse sentido, é necessário para que ocorra a prática de um determinado crime, a prática de uma determinada infração penal, tanto crimes quanto contravenções, mas aqui nós falamos especificamente dos crimes, de algum bem, algum direito, algum interesse penalmente resguardado. Ou seja, ainda que ocorra a prática de um determinado fato típico, se não houver uma lesão, e aí nós nos reportamos a dois princípios fundamentais do direito penal, por nós já amplamente estudados, que servem para que vocês tenham a exata compreensão do que vem a ser antijuridicidade, ou ilicitude, tanto faz, a mesma coisa. O princípio da lesividade e o princípio da alteridade. É necessário que haja uma lesão efetiva ao bem da vida penalmente resguardado. E, logicamente, esse bem da vida, aí vem o princípio da alteridade, deve relacionar-se a outrem, a uma terceira pessoa, e não ao próprio agente, não ao próprio indivíduo que pratica ou deixa de praticar aquela conduta tida como criminosa. Ou seja, mesmo que haja tipicidade, se não houver ilicitude, não há crime. E quando é que pode haver tipicidade e não haver ilicitude? Isso pode ocorrer quando o fato, embora típico, seja a conduta do agente seja escudada, seja protegida pela presença de uma excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade, certo? Ou quando o fato, embora típico, não venha a proporcionar efetivo prejuízo a um determinado bem da vida, a um determinado direito, que por sua natureza, se fora protegido pela tutela jurídico-penal. Há ainda, segundo essa corrente de doutrinadores, um terceiro elemento que vem a ser a culpabilidade. A culpabilidade lastreia-se no juízo de valor ou desvalor acerca da conduta do agente. O agente é culpável no sentido de que, à luz das regras jurídicas vigentes em nosso sistema jurídico penal, e após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, após o trâmite de um determinado processo, observando-se as garantias inerentes ao processo como contraditório pela defesa, se chega ao juízo de culpa, a culpabilidade, o indivíduo é culpado, certo? E a punibilidade, por sua vez, ela pode ser conceituada como a natureza punível daquela conduta. A maioria esmagadora dos doutrinadores entende que a punibilidade, ela não é elemento do crime, dentro dessa conceituação, desse critério analítico do crime. Ela seria uma consequência do crime, uma consequência jurídica do ilícito, e não um dos elementos do crime. Mas essa primeira corrente, a qual nós estamos nos reportando na noite de hoje, ela vem a ser uma mera consequência jurídica do ilícito. O indivíduo é punível, a conduta do agente é punível em razão do crime, é uma consequência do crime. O sujeito, por exemplo, eu citei o crime de furto, na idade de 1 a 4 anos de reclusão, ele é submetido a uma dada sanção penal, tendo em vista ele ter praticado um fato típico, antijurídico, e segundo alguns doutrinadores,
culpável. A culpabilidade também não é um consenso. Certo? A tipicidade e a antijuridicidade, elas são elementos que a doutrina, de forma unânime, uníssona, afirma como elementos do crime. Todo crime é necessariamente um fato típico e antijurídico, típico e ilícito. Se não há ilicitude ou se não há tipicidade, não há crime. Por isso que quando há a prática de uma determinada conduta, que a princípio seria um crime, em razão da sua tipicidade, mas que eventualmente a conduta do agente encontra-se amparada pela presença de uma dada excludente de antijuridicidade, nós dizemos que não há crime, porque faltam dos seus elementos, um dos seus pressupostos essenciais, que é justamente a ilicitude ou antijuridicidade. Mas vamos lá, gente. Inclusive, a doutrina majoritária, eu cito aqui o professor Kleber Nazon, ela entende que a punibilidade jamais deveria ser arrolada como sendo um dos elementos constitutivos do crime dentro dessa conceituação, dentro desse critério analítico do crime. Seria tão somente uma consequência do ilícito, uma consequência da prática criminosa, certo? Havendo, tirante uns poucos estudiosos, tirando alguns raros doutrinadores, a total rejeição à ideia de que por favor, pessoal, preste atenção. Preste atenção, que o assunto é importantíssimo e muito complexo. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale agora ou se cale para sempre. Gente, existe uma segunda concepção doutrinária, uma segunda corrente de estudiosos que aderiu a uma posição tripartida do crime. O crime, segundo esses doutrinadores, seria um fenômeno típico, antijurídico e culpável. Haveria a tipicidade, a ilicitude e a culpa, ou antijuridicidade, né? E a culpabilidade. Essa corrente possui inúmeros defensores em nosso país. Magalhães Noronha, Nelson Bria, Francisco de Assis Toledo, Bittencourt, Mazon, Luiz Regis Prado, uma monta enorme, uma gama enorme de doutrinadores de escola, doutrinadores da mais profunda e abalizada cultura jurídico-penal, defendem essa teoria tripartida do crime. O crime seria a conjugação de três fatores: tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade, certo? Existe ainda uma terceira corrente de doutrinadores, uma terceira linha de pensamento jurídico-penal, que entende o crime sob uma exegese, sob uma visão bipartida. O crime seria apenas um fato típico e antijurídico, ou ilícito. Haveria necessidade apenas da presença de dois elementos: a tipicidade e a ilicitude, né? Aí nós temos aí Mirabet, Tamar Jesus, René Ariel Dott e outros doutrinadores que defendem essa concepção bipartida do crime. A segunda corrente, a corrente tripartida, era majoritária em nosso país, né? O crime seria um fenômeno fato típico, antijurídico e culpável. A teoria que enxerga a punibilidade como sendo elemento do crime, ela é rejeitada pela esmagadora maioria da doutrina, tendo em vista que a punibilidade, segundo esses autores, seria mera consequência do ilícito. É uma consequência, é um efeito jurídico do crime. Você matou, roubou, sequestrou, existe aquilo outro, você deverá receber uma sanção penal proporcional à sua ofensa, né? Aí você tem, para a mais variada gama de delitos, sanções penais correspondentes às previsões que foram traçadas pelo legislador penal.
furto, roubo, estupro, sequestro, extorsão, os mais variados delitos, dentro daqueles referenciais que o princípio da proporcionalidade da pena orientou o legislador penal a adotar, né? É importante observar uma coisa interessante aqui. Para os adeptos da teoria bipartida, que enxergam o crime como sendo um fenômeno tão somente típico e antijurídico, a culpabilidade ela deve ser excluída dessa composição analítica do crime, tendo em vista que, para eles, a culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. A culpabilidade não seria elemento do crime. Elementos do crime seriam, então, somente a tipicidade e a antijuridicidade. A natureza do agente, da conduta do agente, ser culpável, ou seja, a culpabilidade do agente, certo? Que não pode ser presumida, porque não existe, nunca se esqueçam disso, responsabilidade penal objetiva. Pode até haver no campo da responsabilidade civil, a responsabilidade sem culpa. A responsabilidade civil sem culpa, ela é prevista, inclusive, no âmbito da responsabilidade civil em nosso país e os mais variados ordenamentos jurídicos. Mas não se presume a culpa em direito penal. A responsabilidade penal ela será necessariamente subjetiva, lastreada na culpabilidade. Essa corrente, essa terceira corrente, a corrente bipartida, ela entende que a culpabilidade ela é o pressuposto. Interessante. A punibilidade seria, segundo esses doutrinadores, uma consequência da prática criminosa. E a culpabilidade seria um pressuposto para a aplicação da pena. O sujeito foi condenado, por exemplo, né, a uma pena de 10 anos de reclusão por tráfico e associação ao tráfico, respectivamente artigos 33 e 35 da Lei 11.343, a nossa lei de tóxicos, certo? Foi condenado a 10 anos por tráfico e associação ao tráfico, porque foi feito um juízo de culpabilidade acerca da sua conduta pelo Estado juiz, e com o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o Estado passou a ter o direito à execução penal, o direito a aplicar a pena, e haveria aí a punibilidade daquela conduta. Mas a culpabilidade, ela seria um pressuposto para a aplicação da pena e não, segundo esses autores, um elemento do crime. Eu particularmente discordo deles. Me alio à concepção tripartida de crime. O crime como fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade ela não pode ser dissociada da estrutura analítica do crime, tendo em vista que ela não pode ser enxergada como um mero pressuposto para a aplicação da pena, posto que ela já existe, independentemente de haver o processamento e o julgamento da conduta. É esse o meu ponto de vista, né? Mas essas duas correntes, elas suscitam realmente debates acalorados em sede doutrinária, né? Por esse raciocínio desses penalistas, inclusive alguns ilustres penalistas como Damásio Jesus e como Mirabete, Júlio Fabrini Mirabete, eu me lembrei que alguns anos atrás houve um congresso de direito penal lá em Natal e o pessoal estava se organizando para ir, e eu fui também, né, com alguns alunos. Aí uma aluna minha, não muito estudiosa, chegou e disse: professor, era para chamar uns doutrinadores melhores, como Mirabete. Mirabete já tinha oito. Eu disse: minha filha, só sou com a ajuda de um médium, né? Se for com a ajuda de um médium, aí tudo bem. A comissão
realmente poderia convidar o professor Júlio Fabrício Mirabeto, mas sem a intervenção mediúnica de alguém que fosse expert nessas ciências ocultas, nessas artes da comunicação com os mortos, seria realmente impossível a participação do ilustre mestre penalista no Congresso. Ficou com raiva de mim, mas... Sim. Gente, segundo o raciocínio empregado por essa leva de doutrinadores, por essa corrente doutrinária, haveria, para a configuração do crime, apenas a necessidade da presença de um fato típico e da ilicitude daquela conduta, certo? A presença ou não de culpabilidade importaria, sob a ótica desses doutrinadores, na aplicação ou não aplicação da pena, certo? Essa teoria bipartida é outro aspecto que vale a pena salientarmos. Ela encontra-se intrinsecamente relacionada à chamada teoria finalista da conduta, ao finalismo jurídico penal, sobretudo defendido por Hans Welzel, porque ao se adotar essa teoria bipartida de crime, certo? Necessariamente você adere ao conceito finalista de conduta, certo? Por quê? Porque na teoria clássica, o dolo e a culpa, eles se situam dentro da culpabilidade, certo? Os elementos subjetivos do tipo dolo e culpa estão dentro da culpabilidade, certo? Segunda posição adotada pelos adeptos da concepção tripartida de crime, entre os quais podemos citar o professor Kleber Mazon e também César Bittencourt, né? Também Rogério Grego. Se fosse possível um sistema clássico e bipartido ao mesmo tempo, haveria indiscutivelmente a responsabilidade penal objetiva, que não se concebe, né? Como a responsabilidade penal é subjetiva e a culpabilidade, ela encontra-se, segundo esses autores, o dolo e a culpa encontram-se dentro da culpabilidade, certo? Se a culpabilidade fosse extraída desse conceito de crime, se poderia presumir a responsabilidade penal, o que é absurdamente avesso ao bom direito penal. Esse é um dos argumentos importantes para a rejeição dessa teoria bipartida do crime, certo? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguma dúvida? Estou gravando a aula, gente. Deixa eu ver. Pessoal, exaurida essa primeira parte da aula de hoje, nós vamos tratar especificamente das características do crime, sob esse viés analítico, sob essa conceituação, sobre esse critério analítico do crime. Logicamente, para que haja crime, é preciso que haja uma conduta humana. Não se atribui a prática criminosa a fatos da natureza, a seres irracionais. Um animal, um gato, um cachorro, um elefante, uma vaca, não podem praticar crimes, posto que não há uma conduta humana. O crime é necessariamente fundamentado em uma conduta de um ser humano. Professor, e se um cachorro feroz lesa a incolumidade física de alguém no meio da rua, a quem pertence a responsabilidade penal? Ao dono do cachorro, né? Que poderá eventualmente responder não só criminalmente, a título de culpa ou de dolo eventual, ou mesmo de dolo direto, se ele joga pega, né? Responderá pelo fato praticado por aquele animal que lhe pertence, né? Bem como no âmbito da responsabilidade civil também, né? Mas, de toda forma, há que se salientar que o crime é necessariamente obrigado. Falta alguém assinar a lista, pessoal? Gente, essa conduta humana, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode consistir num agir ou num não agir,
no fazer ou no não fazer. Ela poderá ser uma conduta positiva, ou seja, uma ação humana, e ela poderá também, dependendo da situação, configurar-se como uma omissão. Há crimes omissivos, próprios ou impróprios. Depois nós falaremos sobre isso, mas lá na frente. Mas a maioria dos crimes são comissivos. A maioria dos crimes consiste em condutas ativas, condutas no sentido positivo, no sentido de fazer alguma coisa, no sentido de praticar alguma ação. Mas há determinadas situações em que o legislador penal traçou previsões a respeito da possibilidade de determinadas condutas humanas, ainda que manifestamente fundamentadas em abstenções e não em ações, em omissões e não em ações positivas, elas poderão ser tidas como criminosas, né? Muito bem. Nós temos aí que o crime será sempre uma conduta humana, positiva ou negativa. Sempre será uma ação ou omissão humana. Mas nem toda conduta humana é criminosa. Nós temos como condutas criminosas aquelas em que a legislação penal, em que a norma penal incriminadora, achou de, isso aí é consequência lógica do princípio da reserva legal, né? Achou de descrever, achou de referenciar aquela conduta humana como sendo uma conduta delituosa, certo? Ou seja, para que ocorra a tipicidade da conduta, a conduta que tem que ser obviamente humana, positiva ou negativa, agir ou não agir, agir ou abster-se, fazer ou não fazer, né? Ação ou omissão, deverá haver a previsão legal da tipicidade daquela conduta, em face tanto ao princípio da anterioridade, quanto principalmente ao princípio da reserva legal. Crime e aí nós voltamos aí para o critério legal de crime, é aquilo que a lei, que o legislador penal achou de entender que é crime. Entenderam? Mas não basta apenas que aconteça, gente, a presença de um fato, a ocorrência de um fato típico. Não basta apenas haver a tipicidade da conduta. É necessário que haja a lesividade dessa conduta, no sentido dela configurar numa lesão ou numa ameaça a um determinado bem da vida. Ou seja, é necessário que aquela conduta humana ela seja manifesta e explicitamente contrária ao direito, é necessário que ela seja antijurídica, ou seja, para que um fato seja criminoso, é necessário que ele seja típico e antijurídico, né? E se não houver, embora ocorra a tipicidade da conduta, embora haja esse perfeito enquadramento entre a previsão traçada pelo legislador penal e a conduta do agente, está com frio, Varinha. E a conduta do agente, você devia sentar aqui ou aqui, porque aí, se bem que eu acho que o vento do ar-condicionado atinge mais o pessoal dessa fileira. Acho que dá. É necessário que haja a antijuridicidade da conduta. Sem essa, o crime não é crime. Há uma conduta. Pode até ser um fato típico, mas não há crime. Assim, por exemplo, o sujeito que mata alguém em legítima defesa. O sujeito que mata para não morrer. O cidadão está no interior de sua residência, registre-se que esse final de semana prolongado, esse feriadão da Semana Santa, registrou uma barbárie, uma torpeza sem tamanho, um homicídio de um senhor na zona rural de São Fernando, um senhor que eu conhecia, estimava muitíssimo, seu Zezé, morto de forma estúpida, brutal, um assalto à sua propriedade rural, lamentável, profundamente lamentável. Alguém o conhecia? Gente finíssima, pessoa extraordinária, extraordinária. Lamentei deveras a morte de pessoa tão alegre, um cara tão espirituoso, lamentável, lamentável. Certa feita eu escutei um professor meu dizer
Triste não é quando carregam o seu peso, mas sim quando carregam o seu ser. Muito triste isso. Muito bem, mas o cidadão está dentro de casa, ou dentro do seu estabelecimento comercial, do seu escritório, e alguém vem praticar um ilícito, vem praticar um crime de roubo, ou mesmo de tentativa de homicídio, ou mesmo de homicídio, o que seja. E o sujeito vai e, no exercício do seu direito à legítima defesa trata-se de um direito, resiste àquela prática criminosa e vem, dentro do disposto necessário, inerente à legítima defesa, que deve ser proporcional, deve ser razoável, né? Não é legítima defesa você matar alguém pelas costas. Mas deve haver proporcionalidade, razoabilidade nos meios, né? Executórios da legítima defesa. O sujeito não é o sujeito, por exemplo, partir para cima de um oponente bem maior e mais forte, aí ele alegar a legítima defesa sacando um revólver e atirando uma pessoa desarmada. Isso logicamente não é legítima defesa. Desarmada e fisicamente inferior, digamos assim, do ponto de vista da força, a suposta vítima, né? Mas enfim, a legítima defesa exclui a antijuridicidade da conduta, exclui a ilicitude da conduta e, portanto, a conduta não é criminosa. Não há crime, porque falta um dos elementos essenciais do crime, que é a antijuridicidade ou ilicitude. Certo? Pois não. Muito simples. Pela ausência de ofensividade, pela ausência de lesividade. Por quê? Veja bem, se o fato, embora típico, e embora tenha sido explicitamente encartado pela norma penal incriminadora no rol das condutas proibidas pelo direito penal, ele não atrai nenhum prejuízo de multa se a aplicação de uma sanção penal pode acabar sendo ainda mais prejudicial ao direito, pode ser ainda mais malsã do que a própria conduta do agente, quando, por exemplo, se manda para a cadeia alguém que furtou gêneros alimentícios para saciar a sua família, que aí seria até o chamado furto famélico, né? Só furtar, obviamente, importa numa conduta desprovida de qualquer violência, seja ela moral ou física, né? Não há violência ou grave ameaça. O furto famélico de gêneros alimentícios de pequena monta, sabe? Não se justifica a aplicação do direito penal. Porque o direito penal deve se preocupar com situações efetivamente graves, não é? Como diria aquela música vou fazer uma paráfrase, aquela música dos Titãs: polícia para quem precisa de polícia, né? Justiça penal para quem precisa de justiça penal, né? Há situações que, obviamente, necessariamente devem atrair o enérgico e, logicamente, proporcional, mas contundente, o enérgico e contundente empenho do Estado em reprimir essas condutas, através da aplicação da norma penal incriminadora. Mas há situações que não há justificativa nenhuma para isso, em razão da ausência de lesividade.
Certo. Inclusive, porque quando há a questão quando há a questão do princípio da insignificância, além de não se justificar pela ausência completa de lesividade da conduta, entendeu? A venda total atipicidade, não está abrindo não, a venda total atipicidade da conduta, não sei se é porque eu não tive paciência de esperar. Vocês são ansiosos? Eu acho que é um mal da contemporaneidade, né? Eu sou profundamente ansioso. Tudo meu eu quero para ontem. Deixa eu ver aqui. Estou aqui, pessoal, pegando. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Foi? Acho que foi? Deixa eu ver. Listas. Não. Não, espaço é difícil, é espaço vazio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui, deixa eu já foi. Ótimo. Aí você vai postar a aula no Facebook ou no Instagram? Vou postar a videoaula, eu vou tentar postar nos dois. Agora o roteiro já está postado no Cigarro, inclusive. Então eu terminei de assistir ela. Maravilha. Depois eu vou postar no Facebook daqui a pouquinho. No Cigarro é mais complicado, porque... como eu disse, essa aula está sendo gravada. Deixa eu ver aqui quantos minutos. 47. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula e a gente começa